celebramos hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Também conhecido como a solenidade de Corpus Christi, que significa corpo de Cristo. E nós sabemos que a Santíssima Eucaristia é o centro da Igreja. A Eucaristia, palavra que vem do grego, significa belo dom ou ação de graças. É o sacrifício de Cristo imolado na cruz de forma perpétua, atual, presente, verdadeiramente. É o sacramento por excelência. É o sacramento que mais merece, digamos assim, vamos hierarquizar os sacramentos, aquele que mais merece a nossa veneração. Por quê? Porque é Deus pessoalmente presente no meio de nós. Muitos dizem, não precisa ir à igreja, reze em casa. Deus está em todos os lugares. É verdade. Deus está em todos os lugares. Mas só há um lugar em que Ele está presente realmente aqui na terra, que é no sacrário. Em todas as igrejas onde existem sacrários, onde se encontram espécies sagradas, o corpo de Cristo em seus corpo e sangue, alma e divindade, Deus está presente. É a presença real mesmo de Jesus. Infelizmente, de alguns anos para cá, desacralizaram a presença do Senhor. Jamais deveríamos ficar de costas para Jesus, em hipótese alguma. Vejo que quando eu venho aqui pregar diante desse celular, dessa câmera, eu não fico de costas, eu fico de lado. Jamais devemos dar as costas para o Santíssimo. Se passamos diante do Senhor, deveríamos nos prostrar. E o máximo que fazemos é dobrar os joelhos. É uma genuflexão. E muitas vezes uma genuflexão convencional, automática, sem uma unção, sem aquele ar de respeito diante do Senhor. Jesus está presente sim na Eucaristia. Não é um simbolismo, não é uma representação, nem uma figura, não, isso é heresia. É pecado grave falar esse tipo de coisa. É a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus eucaristizado, presente na igreja, cumprindo a promessa de que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E o único que tem poder para realizar o milagre da transubstanciação, transformando o corpo, um pão em corpo de Cristo e um vinho em sangue de Cristo, é o sacerdote. Ele recebe um poder que vem sendo transmitido desde os apóstolos, conferidos por Jesus. Por isso essa ligação íntima do sacerdote com a Eucaristia. O sacerdote é um homem eucarístico, é o homem da Eucaristia. Sem sacerdócio não há Eucaristia. Mas isso aí é um outro assunto que poderíamos deixar para quando vamos falar sobre a questão do sacerdócio. Vamos nos ater ao que nos interessa hoje nessa solenidade. É a presença do Senhor, que no sacrifício do altar, Ele nos deixa a si próprio. Ouçamos o que disse ainda há pouco a primeira leitura
da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti, isto é, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: tomai e comei. Veja, Jesus fala: tomai e comei. Come, tome. Nós temos que tomar e comer do corpo do Senhor. Isso é uma ordem do Senhor. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele não disse: isso aqui simboliza meu corpo, faz as vezes do meu corpo, representa um teatro. Não. Isto é o meu corpo, que será entregue quando? Daqui a pouco, lá no Calvário. O Calvário é a consumação dessa ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos no cenáculo. É um único ato, em momentos, em passos, em fases. Jesus institui a Eucaristia aqui e se consuma, se realiza, plenifica no Calvário. Essa ceia está intimamente, visceralmente ligada ao ato do sacrifício da morte do Senhor no Calvário. Então, que será entregue por vós, será entregue em favor de vocês lá no Calvário. Fazei isto, olha a ordem do Senhor, façam isso em memória de mim. Memória aqui não é lembrança, eu estou perdendo a lembrança, a memória, não é nesse sentido. Façam a memória, como Jesus fala, o significado de memória significa: façam isso para celebrar o mistério da minha presença real. Façam isso por causa de mim. Memória em sentido aqui de nos dar sentido e significado do ato que se realiza. Jesus manda aos seus apóstolos o que nós depois chamaremos de missa. Com o desenvolvimento na história da igreja, esse ato sagrado vai se denominar missa. Então Jesus, digamos aqui, ele ordena os seus apóstolos para que celebrem sempre, fazem isto em memória de mim, que se celebre sempre a missa. Igualmente também depois de ter ceado, após ele ter feito a ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Ou seja, houve a primeira aliança de Deus com os patriarcas Abraão, depois consumada em Moisés no Monte Horebe, onde houve aqueles atos sacrificiais em que ele, com 70 anciãos, realiza aos pés do Monte Horebe, ou Sinai, que é a mesma coisa, é o mesmo monte, e ali ele estabelece uma aliança com o seu povo que ele tirou do Egito. Ali o povo responde: faremos tudo o que o Senhor nos disser. Estabeleceu-se a aliança. Jesus, na ceia, na quinta-feira santa, à noite de quinta-feira santa, ele estabelece a nova aliança ali naquela mesa e que se consumará no Calvário. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, não mais no sangue dos cordeiros, não mais no sangue dos novilhos e das ovelhas que eram sacrificadas no templo, mas no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes meu sangue, fazei-o em memória de mim, fazei-o por mim, para mim e comigo. Com efeito, todas as vezes que comerdes deste pão, que é a Eucaristia, o próprio Cristo,
e beberdes este cálice, que é o seu sangue, anunciareis a morte do Senhor, até ele tornar a vir, até o seu retorno. Vejam, Jesus diz que nós devemos celebrar a missa sempre renovando e tomando o corpo e o sangue até ele voltar, até o fim dos tempos. A missa tem um tempo de duração. Qual é o tempo de duração? Até a vinda do Senhor. Vejam como é forte e densa a doutrina sobre a Eucaristia, que existe na igreja. O lugar da Eucaristia é na igreja enquanto o Senhor não vem. É a presença dele real como alimento para a vinda do Senhor. E por isso, todo aquele que comer este pão, diz Jesus, por isso, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, em pecado, de forma indigna, sem as disposições, que são as disposições para eu poder comungar o corpo e o sangue do Senhor, está sem pecado mortal. Ou seja, estar em estado de graça. Não posso dar a Eucaristia a qualquer um que esteja em pecado. Ah, mas padre, o senhor não pode julgar as pessoas, o senhor não sabe da vida das pessoas, o que se passa no interior. Sim, eu não posso julgar ninguém, mas tenho o zelo de preservar a Eucaristia de quem não tem dignidade. Isso é Jesus que manda, não sou eu. Ah, mas como o senhor vai saber se a pessoa está ou não está no estado de pecado mortal? Pelo simples fato de que, se for um pecador notório, que a gente sabe que não acredita na Eucaristia, não vive a Eucaristia, não frequenta a Eucaristia, que pela sua vida, pelos seus atos, pelas árvores, pelos frutos conhecerei as árvores, pela sua vida, pelos seus atos, você sabe que aquela pessoa não tem a dignidade de comungar. Não está preparada para receber o cumprimento. Nós, como sacerdotes, temos a obrigação, o zelo, sob pena de responder diante de Deus em pecado grave, de não permitir essas pessoas o acesso à Eucaristia. E temos a obrigação de exortar as pessoas, de admoestá-las. Se você estiver com pecado mortal, não se aproxime da Eucaristia. Vá primeiro se confessar. Vá primeiro se reconciliar com Deus através do sacerdote no sacramento da confissão. E se for um pecado venial, que não um pecado mortal, procure fazer a satisfação desse pecado, da pena desse pecado. Se você brigou com alguém, se você xingou alguém, às vezes de maneira inadvertida, no calor de uma discussão, numa falta de caridade, vai lá e se reconcilie com o seu irmão. Peça perdão. Ou perdoe interiormente. Se for um pecado leve, que se chama de pecado venial. Por que venial? Vem de vênia, que é permitido, né? A vênia é permitido, né? Aquele pecado que não atinge frontalmente a lei de Deus, que fere a Deus, mas não de maneira proposital. Foi uma maneira inadvertida. Mas jamais devemos nos aproximar da Eucaristia de forma indigna. Por quê? Continuando Jesus. Por isso que todo aquele que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é réu? Réu é aquele que diante do juiz é culpado e que vai responder pelo seu crime, a sua infração, e vai ter que prestar conta e pagar por aquele seu pecado. Continua Jesus. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e só não coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. A Eucaristia não é biscoito, não é nenhuma forma de mandinga, não é nenhum tipo de sei lá o quê,
para satisfazer, vou comungar, Jesus vai me perdoar. Não existe isso. Comunga indignamente será réu diante de Deus. E em vez de estar pensando que está tomando a sua salvação, está recebendo a sua própria condenação. Devemos respeitar o... Vejam bem, apenas lembrando, jamais nós devemos dizer que tal padre, tal bispo, tal sacerdote é inválido, se você não tem certeza, e nem a igreja se pronunciou por isso, de maneira cabal e clara. Porque quando você acusa um sacerdote dizendo que ele é falso, que ele é um teatro, é um ator, que ali não tem validade, se você não tem certeza, não fale isso. Por quê? Porque você não está atingindo o sacerdote, você está atingindo a Eucaristia que ele está celebrando. O sacerdote pode ser indigno, pode ser pecador, pode ser escandaloso, pode ser o que for. Isso é problema dele diante de Deus. Ele vai prestar conta do seu comportamento. Mas o sacramento que ele celebra é válido. Não é porque ele peca, porque ele faz isso, faz aquilo, as estrepolias da vida, que a Eucaristia não é válida. É válido. O sacramento age é que só operato por si próprio. Ele tendo a intenção, tendo a matéria e a forma válidas, é a Eucaristia. Eu posso não gostar do padre, ter aversão a ele, não concordar com ele, etc. Isso aí é problema de sentimento, que não tem nada a ver com a Eucaristia. Não podemos misturar as coisas, mas a Eucaristia é válida, o Cristo é verdadeiro. Eu não vou naquela igreja porque eu não gosto do padre, eu não vou comungar com ele. Você está pecando gravemente. Porque você não vai à igreja por causa de padre, por causa de bispo ou por causa de papa. Você vai na igreja por causa de Cristo. Se o padre, o sacerdote, celebra uma missa sacrílega, digamos assim, que acontece, de forma indigna, tem padres que celebram, que abusa, rasga, me desculpe a expressão aqui, estupra a Eucaristia, a liturgia. Independente dele, a Eucaristia é verdadeira. Você está indo para de Cristo. Se Jesus se submete a isso, quem é você para não se submeter? Mas eu participando estarei também sendo... Não podemos compartilhar o pecado do outro. O pecado é individual. Não é porque eu peco, minha mãe é pecadora, meu filho, não. Cada um responde de per si. A Eucaristia não tem nada a ver com a disposição interior do padre, se ele é pecador ou não. Porque existem muitos sacerdotes santos, homens dignos, que é a grande maioria. Geralmente numa floresta, centenas de árvores, milhares de árvores, todas crescem em silêncio. A que faz mais barulho é a que tomba. E a gente sempre ouve o barulho do que tomba, nunca ouve o silêncio daqueles que crescem. Então, jamais duvide da Eucaristia de um sacerdote que ele celebra. Mas o bispo falou, o bispo pode estar errado. O bispo pode estar errado. Pode estar. E geralmente está. Sabe-se lá com que intenção se divulgam certas coisas. Que o inimigo age dentro da igreja. Age fora e age dentro da igreja. E os piores estão dentro da igreja. Então, cuidado. A Eucaristia é o maior dom que nós temos. É a presença real de Jesus. O Evangelho de hoje, que é curtinho, é um evangelho pequeno, mas muito importante. Evangelho de João 6, 56 e 59, foram 4 versículos. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: a minha carne é verdadeira comida
e meu sangue é uma verdadeira bebida. Não é como as seitas protestantes que ficam dizendo que é uma simbologia. Não! Lá sim, porque lá não tem sacerdócio, mas aqui existe sacerdócio e sucessão válida do poder dos apóstolos. O corpo do Senhor é verdadeiramente comida, e o seu sangue é verdadeiramente bebida. Ah, mas aquele ali é um pedaço de pão, aquilo é vinho. Sim, as propriedades físicas se mantêm, os acidentes físicos, os elementos físicos se mantêm. É gosto de pão, é gosto de vinho. Mas a substância, ela se transforma, transubstanciação, ou seja, a transformação da substância. Há um verdadeiro milagre ali. Vocês me perguntaram uma vez, Padre, o senhor realiza milagres? Eu falei, realizo. O senhor faz milagres? Faço. O senhor já curou alguém? Não. Já fez um mudo falar? Não. Já fez um cego ver? Também não. Já ressuscitou um morto? Que eu saiba, não. Mas qual o milagre que o senhor realiza, afinal? A Eucaristia. O poder que me foi conferido pelo bispo, através da sucessão apostólica, desde os apóstolos, conferidos por Cristo, me dão o poder de realizar um milagre diariamente sobre o altar, de transformar aquele pão e aquele vinho, respectivamente, em corpo do Senhor e sangue do Senhor. É o único milagre que eu realizo. Que não sou eu, é Deus que realiza indignamente por mim. Esse é um grande milagre. Então Jesus fala: quem come a minha carne e bebe meu sangue fica em mim, permanece em mim. É claro, se você come, se alimenta, você não engorda, o alimento não se transforma em você. A mesma coisa é a Eucaristia, quando você comunga o corpo e o sangue de Cristo, ele entra até fisicamente na constituição física das suas células, mas principalmente no espírito, porque é um alimento espiritual. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo pelo Pai, assim ele que me come, assim aquele que me come, que me recebe como alimento, viverá também por mim. Então, através de Cristo, nós nos unimos ao Pai. O pão que desceu do céu é este, ou seja, é Ele mesmo, ele dizendo de si próprio: o pão que desceu do céu é Ele, que não é como o maná lá no deserto que seus pais comeram e morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Vejam, já falei aqui em algumas pregações passadas. O batismo é fundamental para a salvação. Sim, é fundamental, é importante. É o primeiro sacramento. Sem ele você não recebe os outros. A crisma é necessária, porque lhe dá as armas, a plenitude do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Agora, para ir para o céu, é necessário comungar também. Não basta só ser batizado ou crismado, tem que participar da Eucaristia de forma digna. Ah, mas eu pequei. Vai se confessar, se arrependa e vá se confessar, receba o sacramento da confissão. Não deixe de participar da Eucaristia nunca. Nunca perca essa oportunidade. Que nós